Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí, e agora vamos bater um papo sobre introdução à termodinâmica, beleza? Bem, galera, esse é um vídeo sobre introdução, né? Então a gente vai falar muito de conceitos básicos, a gente não vai aprofundar tanto, mas são conceitos muito importantes, tá bom? Então, aqui a gente vai começar a estudar um pouco da energia, e bom, como química, a gente vai estudar como a energia lida com a matéria também. Então, trabalho é o nosso primeiro conceito, ele é uma forma de energia mecânica, enquanto que calor é uma forma de energia térmica, tá bom? Esses são os dois conceitos que são muito importantes da gente distinguir agora, tá? Ambos são energias, são, mas uma é mecânica e outra é térmica, e é muito importante a gente notar que há essa diferença, legal? Então, vamos lá. Transferência de calor, ela sempre acontece quando você tem um corpo quente e um corpo frio, e o calor vai do corpo quente para o corpo frio. Não é o frio que vai do corpo frio para o corpo quente, não. É sempre o calor que sai do corpo quente e vem até o corpo frio. Tá? Então, deixando claro, corpo quente é aquele de maior temperatura, corpo frio de menor temperatura. E, bom, a transferência de calor acontece até que os dois corpos fiquem com a mesma temperatura. Porque aí, né, não vai mais existir o corpo quente nem o corpo frio. Então, vão existir apenas corpos. Não é que os corpos vão deixar de existir, só que não vai ter mais um quente nem um frio. Então, vamos lá. E aqui a gente tem uma ideia, né? Porque você viu que existe transferência de calor, mas existe também processos que são endotérmicos e processos que são exotérmicos, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, quando o gelo absorve o calor das vizinhanças e vira água, a gente tem uma situação que o gelo está absorvendo o calor, ele está rompendo interações intermoleculares na água sólida, só que o calor ele não está sendo acumulado. Tá? Então, enquanto o gelo está se transformando em água, né, ali a 0 graus na temperatura de fusão, o gelo ele não está sendo aquecido. Ele está absorvendo calor, mas a temperatura dele não está mudando. A gente costuma dizer que esse calor, essa energia térmica, não está sendo acumulada no corpo. Ela está sendo usada para romper aquelas interações, ok? É diferente de, por exemplo, eu pegar aqui essa caneta, ok? Se eu pegar essa caneta e começar a tritar aqui nas minhas mãos, o que vai acontecer com essa caneta? Ela vai ficar aquecida conforme eu for atritando ela. Então aí essa caneta está, né, absorvendo calor, mas ela está acumulando calor. Aqui não, ela está transformando o calor numa outro tipo de energia, que aí a gente vai chamar de energia interna. A gente não vai falar ainda sobre energia interna, a gente logo conversa sobre isso, tá bom? Mas fogo. Fogo também é um processo químico, né, uma reação que libera calor para as vizinhanças. Então ela transforma a energia interna que existiu naquelas moléculas que estão reagindo em energia térmica que está sendo cedido para o meio externo, ok? Então, de novo, aqui você está tendo então um processo exotérmico, ele está liberando, ok, a energia. Ele está pegando uma energia interna daqueles compostos que tinham ali se combinando para fazer reação química e está liberando para o meio externo. No processo endotérmico, você está tendo a absorção da energia térmica que havia das vizinhanças para fazer um processo. Legal? Então, bom. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre transferência de trabalho, ok? Então, por exemplo, expansão de um gás. O gás realiza trabalho, com isso seu nível de energia interna diminui. Imagina aqui que a gente tem um frasco de um desodorante, ok? Um antitranspirante. Quando a gente aciona aqui essa válvula, o que acontece? Começa a sair vários gasezinhos aqui do nosso antitranspirante. E aí, conforme o gás sai, você observa de cara, né, quando você espirra ele sobre a sua pele, você sente um jato frio. O que acontece? Esse frasco estava frio? Não, provavelmente ele estava a temperatura ambiente dentro do seu armário. Mas quando você espirrou ele sobre a pele, esse gás aqui está se expandindo. Então ele está fazendo trabalho. Que trabalho é esse? Ele está tendo que deslocar toda a atmosfera que já existia aqui antes dele ser aberto. Existia atmosfera aqui após a válvula, né? Existia ar ali. Então ele está tendo que empurrar esse ar, ele está fazendo trabalho. Quando ele faz trabalho, ele está gastando energia. Se ele está gastando energia, o nível de energia daquele gás está diminuindo. Então, com isso, ele fica mais frio. Então, o que acontece? O gás, né, quando se expande, ele realiza trabalho. Com isso, seu nível de energia interna diminui. Existe alguma situação em que o gás se expande e não realiza trabalho? Pô, existe. Se for uma expansão no espaço, né? Se for uma expansão contra uma pressão zero. Eu acho que a gente talvez não vá trabalhar na NASA. Mas se você trabalhar na NASA, beleza, você já sabe que existe a possibilidade de ele se expandir sem fazer trabalho. Mas, se houver uma pressão, não. Aí existe trabalho que está sendo realizado, então o nível de energia interna do gás vai diminuir.
Agora, se você comprime um gás, quando você aplica trabalho sobre ele, o gás vai ter seu nível de energia interna aumentado. E é interessante que você pode observar que isso até aumenta a temperatura de um gás. Como você vai observar isso? Se você for numa farmácia, né, comprar uma seringa, você pode, né, vamos lá, puxar a seringa, o êmbolo da seringa. Então você preencheu ela de gás. E se você vedar aqui a saída de gás e pressionar a seringa, você está comprimindo o gás, ok? Enquanto você comprime esse gás, a temperatura aqui nessa parte aqui dele, ela acaba aumentando. É difícil a gente medir isso aqui a olho nu, sem um termômetro, e mesmo com um termômetro seria difícil botar ele aqui dentro do meio. Mas você talvez consiga acompanhar com os dedos que há uma variação de temperatura aqui. Seria melhor que a sua seringa fosse de metal, né, e não de plástico. Mas aí você não poderia ver o que está acontecendo aqui, ok? Então, beleza. Vamos lá. Agora, energia interna que eu fiquei devendo para vocês. A energia interna, tá, é o total de energias que um sistema apresenta. Todas as energias que um sistema apresenta. Então, por exemplo, quando a gente fala de um gás, né? Então, vamos pensar aqui um gás. O que um gás tem? Ah, um gás tem a sua temperatura, então já existe uma energia térmica. Não existe? Ah, mas um gás está sempre em movimento, porque as moléculas se movem, então existe também uma energia cinética. Mas será que não existe também uma energia intrínseca das moléculas que poderia ser uma energia potencial química de fazer uma reação? Também existe. Então você pode pensar que também pode existir uma energia que a gente pode chamar de química, pode ser uma energia que a gente pode chamar de potencial. Então, todos esses casos a gente vai ter várias energias ali. Então, a energia potencial é a soma de todas essas energias, ok? Então, vamos lá. A gente não consegue medir o valor absoluto da energia interna de um gás, ou de nenhuma substância, de nada. Não é possível medir, tá bom? O que a gente consegue medir é variações de energia interna. Então, por exemplo, eu não falei aqui de várias energias. Então, se eu faço um processo que só tem variação de energia térmica, e liberação, digamos assim, de trabalho, né? Vamos dizer que a gente pode associar o trabalho à energia cinética, mas que não houve nenhuma variação de energia química, a gente vai trabalhar só com essas duas aqui e vai fazer a nossa variação de energia interna, sem problema algum. Beleza? Então, vamos lá. Agora, imagina o seguinte, a gente quer estudar capacidade calorífica. Então, ficou uma dúvida. Será que todos os corpos, quando recebem uma mesma quantidade de calor, tá? Aqui a gente não está tendo nenhum processo de mudança física ou química, não é um processo endotérmico, mas sim aquecimento. Quando a gente aquece um corpo e todos recebem a mesma quantidade de calor, dois corpos diferentes, será que eles vão aumentar a sua temperatura de forma igual? Bom, não vai. Imagina que você aquece com a mesma quantidade de calor um copo de água. Agora imagina que você aquece com a mesma quantidade de calor um balde de água. Então é claro que num você vai ter muita variação de temperatura, porque você tem pouca massa. E no outro você vai ter pouca variação de temperatura, porque você tem muita massa. Então você já está vendo que a capacidade calorífica, né, ela relaciona o fluxo de calor de um corpo e a variação de temperatura. E essa é a fórmula da gente calcular a capacidade calorífica de um corpo. C é igual à quantidade de calor que o corpo recebe pela variação de temperatura que ele apresenta. E essa capacidade calorífica vai depender também da quantidade de matéria que tem naquele corpo e também da natureza daquele material que faz o corpo. Beleza? Então, bom, indo mais adiante, existe a capacidade calorífica molar e o calor específico. A capacidade calorífica molar relaciona a quantidade de calor trocada com a variação de temperatura por mol. Ok? Então vai ser bem parecido com a fórmula anterior, vai ser o calor dividido pela variação de temperatura, dividido pelo número de mols. Agora, o calor específico, ele vai ser semelhante a isso, só que não vai ser por mol, ok? Vai ser por massa. Então vai ser a mesma coisa. E, bom, é interessante que a gente trabalhando com calor específico, a gente pode descobrir também o total de calor que um corpo absorveu, pegando a massa do corpo, multiplicando pelo calor específico vezes a temperatura. Beleza? Então é muito importante a gente verificar se a gente está falando de calor específico, né? A gente conseguir calcular o calor trocado. Então, calor específico é por massa, cuidado com isso.
enquanto que tem o calor específico molar, que é por mol. Então você não multiplicaria pela massa, multiplicaria pela massa, pelo número de mols, beleza? Bom, é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.